Fala galera, nossa aula de hoje é sobre comparação de números naturais. Nessa aula a gente vai trabalhar com comparação de números naturais na reta numérica, comparações por ordens e a gente vai ver ordem crescente e decrescente. Meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças, sejam muito bem-vindos à aula. Então olha só, começando aqui comparação de números naturais, a gente vai começar a observar primeiro quais são os símbolos que a gente vai ter de comparação que a gente vai utilizar. Então a gente vai utilizar o símbolo de maior que é esse daqui, olha, quando a gente tem a ponta apontada para o lado direito, e o menor que, quando a ponta está para o lado esquerdo, tá? E aí a gente vai entender por que a gente acaba utilizando também essa nomenclatura e como a gente vai fazer a interpretação justamente do uso desse sinal, tá? Então, o que eu preciso saber de cara? Esse aqui é o maior que, esse aqui é o menor que. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai começar fazendo a comparação em uma reta numérica. Então, já coloquei uma reta numérica aqui, a gente vai comparar os números que a gente vai ter nessa reta numérica. Então, observe o seguinte, a reta numérica começa com 0 e ela vai seguindo para o lado direito, sempre acrescentando uma unidade. Aqui eu tenho a reta numérica dos números naturais. Então, olha só, a gente vai fazer a comparação entre dois números, o número 5 e o número 7. O que eu preciso observar aqui? Que quando eu estou fazendo a comparação, eu preciso tomar como referência um desses números. Então, olha só, eu vou comparar o 5 com o 7. Eu vou identificar, então, qual é o sinal que vai ficar aqui no meio de comparação. Se é o sinal de maior que ou o sinal de menor que. Ah, professor, é fácil a gente identificar isso. Tá, beleza. Então, se é fácil identificar, o que a gente tem que se preocupar, então? Com a interpretação do sinal. Como que a gente pode fazer essa demonstração aqui de como funciona. Então, olha só. Só para a gente lembrar, toda vez que eu for fazer essa comparação na reta numérica, eu preciso saber que o número que está mais para a direita sempre vai ser o maior número, o número que está mais para a esquerda sempre vai ser o menor número. Agora, cuidado. A forma como eu vou representar isso, eu sempre tenho que observar qual é o número que eu estou tomando como referência. Como assim o número que eu estou tomando como referência? Eu estou comparando o 5 com o 7. Então, eu estou tomando como referência o 5. Tá? Eu estou tomando como referência o 5. Eu quero saber se o 5 é maior ou menor do que 7. Aí eu observo o seguinte, o 5 está mais para a esquerda. Se ele está para a esquerda, ele vai ser menor. Eu vou usar o símbolo de menor que. Por que eu falei isso? Porque eu posso representar essa mesma situação colocando o 7 primeiro e o 5 depois. Tá? Porque se eu tiver com o 7 primeiro, eu estou tomando o 7 como referência. E aí, quando eu olho para o 7, observa que o 7 está mais para a direita. Se o 7 está para a direita, ele é maior que o 5. Ah, professor, mas isso são coisas diferentes. Não, eu acabei representando a mesma coisa de duas formas diferentes. Observa o seguinte, quando eu estou fazendo comparação entre números, eu tenho que observar sempre que o maior número vai ficar para o lado da abertura do sinal e o menor número para o lado da ponta. Quando eu tomei como referência o 5, 5 menor que 7. Observa que o 5 está para o lado da ponta e o 7 está para o lado da abertura do sinal. Quando eu tomei como referência o 7, 7 maior que 5. Observa que do mesmo jeito o 7 continuou para o lado da abertura, igual estava aqui em cima, e o 5 continuou para o lado da ponta, igual estava lá em cima. Ou seja, eu estou representando a mesma coisa, utilizando aqui situações diferentes, interpretações diferentes. Beleza? Vamos ver a comparação entre outros dois números aqui para a gente entender? Eu vou fazer a comparação do 7 e o 9, tá? Só para a gente entender. Então, se eu for fazer a comparação entre o 7 e o 9, vou tomar como referência o 7 primeiro. O 7 está mais para a esquerda. Isso quer dizer que ele é menor, tá? Quando eu estou comparando o 7 e o 9, o 7 está mais para a esquerda, então ele é menor que o 9. Observa, o 7 está para o lado da ponta, o 9 está para o lado da abertura do sinal. Então, quem está para o lado da ponta é o menor, quem está para o lado da abertura é o maior. Ah, mas e se eu tomar como referência o 9? Então, o 9 está mais para a direita do 7, tá? Ele está para a direita do 7. Então, o 9 vai ser maior que 7. Eu representei o mesmo resultado utilizando o quê? Interpretações diferentes. Porque observa, quando eu fiz a parte de cima, o 7 está para o lado da ponta. Quando eu fiz aqui, ó, aí o 9 está para o lado da abertura. Quando eu vim para a parte de baixo, o 7 continua para o lado da ponta e o 9 para o lado da abertura. A única diferença é qual o valor que eu utilizei como referência para começar a fazer a interpretação. Tem que ficar muito atento a isso para não errar. Porque tem questões que eles trazem essas situações utilizando somente interpretações diferentes. Então você tem que saber como funcionam essas interpretações, que é essa parte que eu mostrei para vocês. Vamos para o próximo? Agora a gente vai fazer comparação por ordens. A comparação por ordens, o que eu preciso saber basicamente de como funciona a comparação por ordens? Aquele número que tem uma maior quantidade de ordens sempre vai ser o maior número. O que tem menor quantidade de ordens vai ser o menor número. É o que a gente vai ter aqui no exemplo da letra A. A gente vai ver dois exemplos aqui. Letra A. Comparar aqui, ó, unidade, milhar, milhão, bilhão. Então é 1 bilhão, 429 milhões e 400 mil. A gente está comparando ele com que número? Olha só para a gente contar as casas decimais, né? Unidade, milhar, milhão.
227 milhões, 940 mil é o valor que a gente tem aqui. Observa o seguinte, só contando as ordens, que é essa comparação por ordens que a gente faz, a gente já consegue identificar qual é o número que é maior. Observa que esse número aqui, ó, a gente vai contar quantas ordens ele tem. Ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ordens, tá? Ele tem 10 ordens. Lembra que a quantidade de ordens é a quantidade de algarismos que a gente vai ter aqui, tá? E aí o outro que a gente vai ter, olha só, vamos ver quantas ordens tem esse outro número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse aqui tem 9 ordens. Se eu tenho esse número aqui com 10 ordens, então ele é o maior. Então, como é que fica a comparação? Se eu tomar esse número como referência, como eu estou comparando o primeiro número com o segundo, eu estou tomando como referência esse. Então, eu vou ter aqui 1 bilhão, 429 milhões e 400 mil. Ele é, como ele tem 10 ordens, tem uma quantidade maior, ele é maior, então, do que 227 milhões 940 mil. Então, apenas observando a quantidade de ordens, eu já consigo identificar qual é o número que é maior e qual é o número que é menor. Vamos para o próximo. Letra B. Letra B, a gente vai comparar esses dois números. Olha só, aqui tem unidade, milhar, milhão. Aqui tem unidade, milhar, milhão. Então, os dois estão na casa dos milhões, tá? Então, eu tenho 149 milhões e 600 mil, 108 milhões e 200 mil. Observa o seguinte, vamos ver a quantidade de ordens? Se a gente for observar, olha, aqui eu vou ter quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ordens. O outro número, que também tem a mesma quantidade, né? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui tem 9 também. Então, a gente vê que tem a mesma quantidade de ordens. E agora, professor, como é que funciona isso aqui? A gente vai para outra parte da regra. Quando a gente tem a mesma quantidade de ordens, a gente começa a fazer a comparação das ordens da esquerda para a direita, uma por uma. Quando eu encontrar o maior valor, eu vou encontrar já o maior número. Então, observa o seguinte. Quando eu verifico aqui da esquerda para a direita, o primeiro dígito que a gente vai ter desse número aqui da esquerda para a direita é 1 e aqui também é 1. Então, até aqui eles têm o quê? Valores iguais. Tá? Eles aqui, no caso, ó, unidade, milhar, milhão. Todos os dois eu tenho 100 milhões. Vamos para o próximo? Na próxima aqui eu tenho 4, olha só. E aqui eu tenho 0. 4 é maior do que 0. E aí eu só preciso verificar isso aqui. Se o 4 é maior do que 0, quer dizer que esse primeiro número é maior do que o segundo número. Porque pensa o seguinte, quando eu observo 1, os dois estão com 100 milhões. Aí eu vou observar o quê? A próxima casa aqui, que no caso esse aqui representaria 40 milhões, esse aqui 0 milhões. 40 milhões é maior do que 0 milhões. Então, ao invés de eu ficar fazendo a observação desse jeito, eu observo somente casa por casa decimal, sem precisar verificar qual é o valor que eu tenho no final das contas. Verificando casa por casa decimal, como eu encontrei aqui, ó, 4 maior do que 0, quando eu fiz a observação da próxima etapa, então esse número todo é maior que esse outro. Então, eu vou colocar aqui, ó, 149 milhões e 600 mil é maior do que 108 milhões e 200 mil. Então, aqui a gente encerra a letra B. Então, é ficar atento nisso. Pelas ordens, se você tem um número que tem uma quantidade maior de ordens, aquele número é maior. Se você tem números que têm a mesma quantidade de ordens, você começa a fazer verificação das ordens da esquerda para a direita para encontrar onde você vai ter o maior algarismo. O maior algarismo vai te dar a dica aí de qual é o número que vai ser maior no final das contas. Beleza? Vamos para o próximo que a gente vai ter agora, então. Ordem crescente e decrescente. Só para a gente saber, ordem crescente, no caso, vai ser uma sequência de números que ele vai estar crescendo, tá? Independente de quanto em quanto ele vai estar crescendo. A mesma coisa acontece para uma ordem que é decrescente. Uma ordem decrescente, ela vai ser o quê? Uma sequência de números que vai estar diminuindo o valor. Vamos ver os dois exemplos que a gente tem? Olha só. No primeiro exemplo eu tenho aqui, ó, 5, 6, 9, 10, 14. Observa que do 5 para o 6 eu tenho uma unidade, do 6 para o 9 eu já vou ter 3. Então observa que eu não tenho um padrão de quantidade de unidades. Isso aqui não vai interferir em identificar se essa ordem é crescente ou decrescente. Tá? O que eu preciso sempre observar? Somente se os números estão aumentando ou diminuindo. Então, 5, 6, 9, 10, 14, os números estão aumentando. Como eles estão aumentando, a gente diz que essa ordem é crescente. E é só esse o critério que a gente já consegue identificar. Na letra B, a gente tem uma outra situação. Olha, 100, 98, 96, 94, 92. Aqui a gente até consegue identificar um padrão que está sendo utilizado, mas não é isso que vai identificar para a gente se a ordem é crescente ou decrescente.
A gente verificou o quê? Que ele é crescente quando os números estão aumentando. Não é o caso aqui, olha, 100, 98, 96, 94, 92. Os números estão diminuindo. Se você tem uma sequência de números que ele está diminuindo, essa sequência ela é decrescente, tá? Ou seja, esse caso que a gente tem na letra B é uma sequência de ordem decrescente. Então, na letra A eu tenho ordem crescente, na letra B, ordem decrescente. Galera, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixa o like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais, galera. Valeu!